Olá! Nesse vídeo vamos trabalhar sobre o tema dos princípios contratuais. Vamos lá? Os princípios contratuais do Código Civil de 2002 podem ser destacados entre diversos princípios. Eu trago aqui 5 princípios que considero principais. São eles: a autonomia privada, a função social do contrato, a boa-fé objetiva, a relatividade dos efeitos do contrato e a obrigatoriedade dos contratos. Vou explicar um a um brevemente. O primeiro deles é a autonomia privada. O que é o princípio da autonomia privada? Ele consiste na ampla liberdade contratual, que é o poder de disciplinar os seus interesses por acordo de vontades. É a vontade dos indivíduos que vai formar aquele acordo. E aí que está essa ampla liberdade contratual. Não é um terceiro que está dizendo o que aqueles indivíduos devem fazer, e sim são os seus interesses, são suas vontades que entram em acordo, e aí, através desse instrumento contratual, vão disciplinar esse acordo de vontade. A autonomia privada, ela tem a ver também com a possibilidade de celebrar ou não contratos, como disse, sem a interferência de terceiros, no caso, o Estado. Então, com a autonomia privada, os indivíduos, eles escolhem se vão celebrar um contrato ou se não vão celebrar um contrato. E por isso falamos em autonomia. O Código Civil, ele traz no artigo 421 a seguinte previsão: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Isso é importante porque a autonomia privada, ela não é um princípio que não pode ser relativizado. A ideia de função social do contrato, ela vem então justamente para relativizar essa autonomia, né, a liberdade de contratar. E vale lembrar que essa liberdade de contratar realmente não é absoluta, porque a vida em sociedade, muitas vezes, obriga os indivíduos a realizar contratos. Então, a liberdade de contratar e a liberdade de não contratar. Muitas vezes as pessoas são obrigadas a contratar. Não tem a opção de não contratar. Vamos dizer assim, serviços públicos, por exemplo, telefone, gás, água, tem diversos serviços que a pessoa acaba sendo obrigada. Por isso que não é possível falar de uma autonomia privada absoluta. E um segundo aspecto a respeito da relativização da liberdade de contratar é que existe uma restrição à liberdade de escolha do outro contratante. Ou seja, se de um lado temos a mitigação do contratar se quiser, que é isso que eu falei agora há pouco, às vezes as pessoas não têm a opção de contratar se quiser ou de não contratar se quiser, muitas vezes também não tem a opção de escolher com quem contratar. A ideia do contratar com quem quiser. As pessoas acabam tendo que contratar com determinada empresa, enfim, com uma outra parte, e não tem opção. Agora, um outro princípio interessante para você anotar é o da função social dos contratos. Ele é um dos mais importantes no Código Civil de 2002. Ele prevê que os interesses coletivos devem prevalecer sobre os interesses individuais. Esse é um tema que sempre vem com diversas situações sociais, vez ou outra é retomada essa discussão.
sobre a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. Agora, esse princípio da função social dos contratos não significa anular a pessoa, o indivíduo. Não é isso. Ele vai dizer o seguinte: é preciso considerar o contexto, é preciso considerar a função social dos contratos, porque, mais uma vez, os contratos, os contratantes, eles não possuem uma liberdade ilimitada. É preciso considerar que os contratos eles precisam cumprir uma função social. Então, ele vai considerar tanto os interesses coletivos, que devem prevalecer sobre os individuais, mas de modo a não anular a pessoa ou o indivíduo. Um terceiro princípio é o da obrigatoriedade dos contratos. Ele diz respeito à força vinculante das convenções. Tem a ver com a ideia de honrar o que foi combinado, a palavra. Então, ninguém é obrigado a contratar naqueles termos. Se as pessoas decidirem contratar, elas se obrigam a cumprir aquilo que foi contratado. Daí o princípio da obrigatoriedade dos contratos. E tem uma expressão muito interessante que é aquela que diz que o contrato faz lei entre as partes. E aí o implícito é que um contrato válido, eficaz, faz lei entre as partes. Ele tem força de lei. Ou seja, ele vai obrigar os contratantes. Não depende da circunstância para ser cumprido. Se houve determinada circunstância. Não, se as pessoas contrataram aquilo, combinaram aquilo, então aquele contrato ele tem que ser cumprido naqueles termos. Agora, esse princípio, assim como o da autonomia, da autonomia contratual, ele é relativizado também, porque o direito civil ele adota uma ideia de que os contratos eles não são estáticos. Existe a vida que pulsa e que muda toda hora, o mundo muda. E assim também os contratos regem as relações das pessoas, do mundo, da vida. Então, aquilo foi escrito em determinado momento, sim, e exige um dever de lealdade, de cumprimento da palavra. Mas é possível, sim, considerar que esse princípio não é absoluto e pode ser relativizado a partir dessa concepção de que os contratos, de que as coisas não são estáticas. Um outro princípio é o da boa-fé objetiva. Ele também tem a ver com os princípios anteriores. É nele que vai vir muito forte a ideia de lealdade, de comportamento correto nas relações. E aí, nele estão embutidas as ideias de respeito, de confiança, de fornecer todas as informações possíveis, necessárias para as partes contratantes, um dever de cuidado, de zelo, consideração com a outra parte, né? Com quem a pessoa contrata. A ideia de razoabilidade, de fazer coisas razoáveis, dentro do bom senso, de cooperar com as partes. Tudo isso está dentro do princípio da boa-fé objetiva. E tem também o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, que vai prever o seguinte: o contrato ele produz efeitos somente entre as partes, ok? Mas, como vimos, o princípio da função social do contrato vai dizer, bom, mas espera aí, é preciso considerar a função social do contrato, a coletividade, e aí o princípio da relatividade dos efeitos do contrato vai dizer que terceiros, mesmo que não sejam parte no contrato, eles podem interferir por serem atingidos direta ou indiretamente por aquele contrato.
Por isso, então, a importância também desse princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma visão geral sobre alguns dos principais princípios que regem as relações contratuais. Agradeço sua atenção até aqui. Inscreva-se no canal, curte, compartilhe, assim você vai estar ajudando também esse trabalho a ter prosseguimento. Desejo a você bons estudos e até a próxima.